Boa noite a todos. Cheio de olhares queridos que eu tanto conheço, de tanto tempo. Que a gente consiga, trazer a mensagem que a gente se propôs. Deus e nós. É uma reflexão desse livrinho aqui, Encontro Marcado, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nessa mensagem, o Chico, ele nos traz, a mensagem do Emmanuel, dizendo que nós somos co-criadores junto de Deus. Tudo que evolui na Terra, evolui através do nosso caminhar. Cada um de nós, ainda que nos pareça assim, tão insignificante a nossa contribuição, aquele pouquinho que a gente faz, aquele pouquinho que a gente faz na nossa casa. Alguns se destacam perante a sociedade, alguns ficam marcados por muito tempo, sendo relembrados, como foi Allan Kardec, que trouxe uma contribuição para as nossas vidas que vão se perpetuar. Mas cada um de nós, no pouquinho que faz, tem sempre uma importância extraordinária. Por isso que a vida deve ser valorizada, e muito, porque essa oportunidade que a gente tem de estarmos aqui. A nossa jornada é espiritual, Porque ainda que a gente esteja encarnado, nós estamos vivenciando uma experiência aqui, mas somos espíritos. Então, hoje refletimos sobre a nossa conexão sagrada com o Pai Celestial e a responsabilidade que carregamos como seus filhos amados. É aquilo que eu vinha falando. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Emmanuel, através da mediunidade de Chico, nos recorda uma verdade fundamental. Deus sustenta toda a vida, mas cabe a nós realizar a nossa parte nesta caminhada da evolução. Em tempos de dores e desafios, precisamos reafirmar nossa confiança no Criador, sem esquecer que somos corresponsáveis pelo nosso crescimento espiritual. Toda a responsabilidade, depois que a gente atinge a fase adulta, porque enquanto somos crianças, temos sempre o apoio dos pais, a orientação dos pais, dos tios, dos avós, daqueles que convivem conosco, na formação do nosso caráter, da nossa educação. Mas quando a gente atinge a fase adulta, é de responsabilidade de cada um esse caminhar. Os pais continuam orientando, mas já não é da responsabilidade do pai, nem da mãe, nem do avô, nem da avó, mas sim de cada um, pelas suas escolhas. Essa é a parte mais importante, porque às vezes nos colocamos no papel de vítimas da vida. As dores que chegam até nós, a gente chega, porque eu sou um sofredor, porque nada dá certo, porque tudo está tão difícil. E às vezes nos colocamos numa posição meio infantilizada diante das responsabilidades da vida. E é isso que às vezes nos leva por um caminho que pode nos levar para uma depressão, por uma tristeza, por alguma coisa que depois a gente vai perdendo as rédeas. E é isso que a gente não pode fazer. É necessário que cada um de nós tome as rédeas da nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas quem tem Deus, quem tem Jesus, quem tem nós que temos o Espiritismo, que é tão esclarecedor, que nos traz uma orientação de vida. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é praticamente um manual de vida. Mas nós, às vezes, temos uma certa preguicinha de estudar ele, de entender cada palavra, cada vírgula, cada expressão, o que ela representa na nossa vida do cotidiano. E, às vezes, a gente vai levando a vida assim, vai meio, Porque a vida leva. A gente querendo ou não, a gente é carregado, a gente está dentro de uma corrente em que
todo mundo vai nos impulsionando, tudo aquilo que acontece no nosso entorno nos impulsiona para que a gente vá se melhorando. Seja uma dificuldade, seja uma alegria, seja um período bom, um período ruim, tudo é ensinamento. Os dons divinos. Deus é maravilhoso em tudo, em todas as oportunidades que Ele nos oferece. Ele concede generosamente os recursos essenciais para essa jornada aqui na Terra. Tudo que a gente precisa. E não tem exceção. Todos nós, ainda que a gente possa nascer dentro de uma situação que seja difícil, que seja mais penosa, mas essas oportunidades aqui, elas são para todos. Primeiro é a vida. A vida é um sopro divino que nos anima. É a oportunidade de estarmos aqui. Viemos todos, sem exceção, de um ventre materno. Todas essas mães, que somos nós, mulheres, passamos pela gestação e trouxemos essa oportunidade para a gente, né, estar aqui. Mas é Deus que nos dá essa oportunidade. A mãe é o veículo para que aconteça, mas Deus nos dá essa oportunidade. E é necessário que a gente valorize, por isso que no Evangelho diz que a gente precisa sempre ser grato ao pai e à mãe por nos ter oferecido esse momento, por não ter, né, desistido, para que a gente possa estar aqui. Então é uma gratidão que devemos ter para com os nossos pais. A gratidão pela vida, a vida que Deus nos dá. Aquele menino que estava no teclado, que no final veio me abraçar, ele veio me desejar uma boa palestra, ele é muito querido. Ele disse assim, qual o tema? Eu disse, Deus e nós. Aí ele assim, Deus e nós. E nós encontramos Deus nos outros. E eu achei muito bonito, eu disse, vou usar. E é verdade. Começa ali pela gestação. A gente encontrando Deus na mãe que doa aquele tempo, né? Que aí a gente vai falar do tempo, que é a oportunidade preciosa de crescimento. Já começa isso dentro do ventre. Ela nos doa aquele tempo de 9 meses para uma gestação, que é tão normal, tão comum uma gestação, porque todo mundo veio por ela, mas nos deixa sempre extasiados com a beleza, com o processo, com o crescimento daquele ventre, com a criança mexendo, tudo isso é o tempo. E o tempo bem utilizado durante a vida é a oportunidade do trabalho no bem. A gente desperdiçar o tempo é como se a gente jogasse fora um grande tesouro. E nós temos esse dom aqui na Terra de jogar o nosso tempo fora, né? A saúde, instrumento para servir ao bem. Quando temos saúde, a gente deve aproveitar a oportunidade para que a gente possa atender ao nosso próximo. Mas quantos a gente conhece que não tiveram saúde, ou que não têm a saúde, e que ainda assim fazem um trabalho no bem? Quantos? Madre Teresa de Calcutá. Essas senhorinhas, essas freirinhas, todas com seus problemas, fizeram tanta coisa linda. A nossa madre daqui, a irmã Dulce, era essa que eu queria lembrar. Irmã Dulce com problema de respiratório, com problema, meu Deus, de tudo. Trabalhou a vida inteira para o próximo. O próprio Divaldo Pereira Franco tinha um problema seríssimo respiratório. Trabalhou a vida inteira. E olha que foi muito trabalho. Tantos outros. E às vezes a gente desperdiça o nosso tempo, a nossa vida e a nossa saúde. A gente não aproveita ela para fazer as coisas no bem. A nossa inteligência. A nossa inteligência, ela pode ser relativa, porque cada um está caminhando num tempo diferente.
mas cada um tem a sua. Bem utilizada, é sempre para o progresso da nossa humanidade. Porque aprendemos muito com as pessoas muito simples. Às vezes, coisas que a gente estuda tanto, a gente às vezes se acha meio intelectual porque tem acesso aos livros, às mídias, a um computador, a uma escola, e a gente fica achando que sabe tudo, e a gente vai aprender sobre as coisas simples da vida lá, com aquele que não estudou, que estudou tão pouquinho, mas que tem uma moralidade muito grande, e que tem uma coisa que é para todos, que é a sabedoria. Não precisa ser inteligente para se ter sabedoria. Quantos conselhos lindos a gente recebe, às vezes, de alguém que nunca estudou na vida, mas que já entende da vida como sendo um local onde a gente deva compartilhar, respeitar, amar, ter paciência. E isso é para todos. Tá vendo como cada um tem o seu espaço? E a família? A família às vezes dá trabalho, né? A família é aquele lugarzinho que a gente vive, com aquelas pessoas que às vezes a gente tem que fazer os acertos, com aquelas que a gente tem dificuldade. Mas a dificuldade vem às vezes também pela condição nossa de entendimento das coisas. Às vezes a gente está enxergando muito bem como que deve acontecer, mas o outro não vê. É como se nós comparássemos um adulto com uma criança. A gente sabe que ali tem um degrau alto e que não dá para descer num passo só, que a gente deve descer naquele que tem 2 degraus. Mas a criança não sabe, aí de repente ela vem correndo e cai. Assim são as pessoas, só que quando elas crescem a gente perde a paciência. Porque já é grande, os meninos já estão barbados, as meninas já estão mocinhas, e a gente acha que já sabem tudo e que tem que entender de tudo. E muitas vezes os cabelos embranquecem, mas o conhecimento, a sabedoria ainda não chegaram ali. Está difícil. Não é o tempo da Terra que vai dizer se estamos prontos ou não, se estamos adiantados ou não. Nós temos que ter essa consciência. É nossa responsabilidade, né? Deus nos oferece as ferramentas, mas as escolhas e ações são sempre nossas. Sempre vai ser nossa. Eu escolho respeitar o meu próximo, ou não. Eu escolho ser do bem ou ser do mal. Eu escolho ser paciente ou não ser paciente. Eu escolho dizer sim ou dizer não. Todos nós, em tantas coisas, temos tanta capacidade, e aí às vezes a gente se depara com situações em que a gente tem dificuldade de dizer não, mas a gente precisa aprender. Como é que se aprende? Convivendo, conversando, estudando. A gente coloca dentro da gente as nossas prioridades, a gente passa a se conhecer melhor e saber que aquilo não me faz bem, aquilo eu não quero, então eu preciso dizer que eu não quero. Eu preciso dizer para o outro, ainda que o outro até não me respeite, não entenda, mas a gente vai criando uma força tão grande naquilo que a gente fala, porque a gente já entende o que se passa dentro da gente, que automaticamente, sem a gente perceber, as pessoas passam a nos respeitar nas nossas ideias. Quando a gente escolhe estar aqui no Centro Espírita, muitos amigos não entendem, não compreendem por que a gente escolhe não estar numa festa, num jantar, num momento de confraternização, que não quer dizer que a gente não possa ir. A gente também, que é espírita, a gente também vai para a confraternização, vai para a festa em família, mas muitas coisas que não há necessidade, a gente escolhe estar aqui, e às vezes a gente não é compreendido. Mas à medida que nós somos firmes na nossa escolha, as pessoas param de achar aquilo estranho e passam a entender que aquilo faz parte da nossa escolha e da nossa vida. O que
que Deus não faz por nós? Já pararam para pensar? Isso me chamou muita atenção, porque a gente fica pensando que Deus faz tudo para a gente, mas tem coisas que Ele não faz. Não faz porque é nossa responsabilidade. Ele não faz porque existe uma coisa que rege tudo, que é o nosso livre-arbítrio. A gente precisa ser respeitado. E Deus nos respeita como ninguém. Então Deus cria a árvore, mas não constrói o nosso lar. Cabe a nós edificar nossa moradia espiritual. Então Ele dá tudo para a gente, mas eu vou construir quem eu sou. Eu vou dizer esses nãos, esses sims, durante a minha caminhada e vou construir aquilo que eu futuramente vou conseguir transmitir aos outros, porque de tanto a gente estudar, de tanto a gente compreender e se compreender, se entender e se desentender, porque a vida é uma loucura, a gente tem hora que entende, tem hora que não, mas a partir do momento que a gente encontra o equilíbrio, aquilo passa a fazer parte da nossa vida e ser visto pelo lado de fora. Irmã Dulce, ela transparecia o que ela era, o que ela fazia, nas suas ações, que foram as mesmas sempre. Sempre. Uma constância de bondade e de amor. Uma constância de caridade, de perdão, ela tinha uma teimosia em ser boa, que quando ela queria alguma coisa, ela conquistava. Isso foi o que ela construiu. E tantos outros que a gente conhece na história, ou pessoas até que convivem com a gente, que a gente sabe que são assim, que construíram isso. Deus nos dá o corpo, mas Ele não decide as nossas ações, somos livres para escolher o bem. Então, tudo aquilo que eu faço, uma mãe, né, já que a gente falou da gestação, uma mãe que engravida, ela tem a liberdade de não levar adiante. É uma escolha dela, mas depois ela vai ter que arcar com as responsabilidades dessa escolha. Então, o corpo é dela? Mas a responsabilidade de trazer uma vida à Terra é algo que se faz antes de nascer. Então, existe um compromisso. Para aqueles que não acreditam na vida após a vida, talvez isso seja difícil de compreender. Mas nós que já entendemos que a vida continua, a gente sabe que esse compromisso foi assinado lá antes da nossa vinda. Então, todas as nossas responsabilidades de tudo que a gente escolher é sempre nossa. Não é Deus que vai fazer. É a nossa maturidade, é o nosso conhecimento para fazer uma boa escolha ou não. Deus oferece recomeços, mas a escolha do caminho é nossa responsabilidade ali tem um D errado ali, nossa responsabilidade divina. Todos os dias, quando amanhece o dia, é uma oportunidade de um recomeço. Por isso se chama presente. O presente é sempre uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa boa. Quando jogamos a oportunidade de vida fora, que a gente vive aqui na Terra, voltado para o apego às coisas materiais, para aquilo que é tão fácil, que nos sempre empurra para aquela porta larga, aquela porta de prazeres da Terra, a gente joga a oportunidade da vida fora. E o que Deus faz? A gente volta para o plano espiritual, aí a gente é acolhido com todo amor. A gente é orientado, muitas vezes trazidos para as mesas mediúnicas, onde a gente pode conversar, ser encaminhado, e Ele nos dá uma nova oportunidade. Oportunidade de reencarnar, de começar de novo, de fazer uma nova trajetória, de começar do zero, com aquela folha em branco. Ele nos dá um livro em branco, para que a gente possa escrever uma nova história.
Vamos ter dificuldades, lógico, porque toda vez que eu faço algo que não é legal, depois eu preciso acertar as coisas. Aí a gente tem as lembranças das más tendências, vem aquela vontade de errar novamente, mas é sempre a nossa vontade que vai prevalecer. Então, se eu tenho vontades que não são legais, é muito bom que a gente pare para pensar e coloque elas de lado. Num dia a gente consegue vencer, no outro a gente dá aquela deslizada, mas daqui a pouco a gente volta de novo, e assim é o aprendizado. Deus não espera que a gente aprenda tudo de um dia para o outro, nem que acerte tudo de um dia para o outro. Isso vai ser um caminhar que vai nos favorecer sempre a oportunidade de começar, de recomeçar, de fazer de novo, até que a gente faça corretamente. Aí a gente faz de novo certo, e aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Somos coautores da criação. A exigência fundamental é assumir responsabilidade diante da vida, reconhecendo que somos cooperadores de Deus na obra da criação. Muitas vezes pedimos ao Pai soluções imediatas, esquecendo que as respostas virão através do nosso esforço e transformação interior. Não basta apenas pedir, é preciso agir, transformar-se e servir. Pedir é interessante, lógico que é. Quem que não tem dificuldade e não pede algo para alguém? A gente está lá em casa lavando um monte de louça, a gente gosta de pedir, né? Vem me ajudar a secar. E tão bom que é ganhar uma ajuda, né? A gente pede ajuda para Deus, Ele nos dá, nos fortalece. O poder da prece, da oração, é fora da nossa imaginação de como as coisas funcionam. A gente vai ser sempre ouvido diante daquilo que a gente pede. Só que não adianta pedir e não agir. Ficar parado esperando, como uma criança, né? Mimada. Eu quero tal coisa. E a gente fica esperado sentado, que a coisa aconteça. Igual aquele caso, né, que a gente escuta sempre da enchente, a pessoa em cima do telhado, meu Deus, me ajuda. E aí mandou um barco, não, eu vou esperar a ajuda de Deus, meu Deus, me ajuda. Aí veio ajuda de tudo quanto é lado, e a pessoa não atendeu porque ela achava que algo extraordinário iria acontecer, acabou morrendo. Chega lá do outro lado, diz assim, mas Deus, se não me ajudasse, ele diz, meu Deus, eu fiz tudo, eu mandei um barco, mandei um helicóptero, mandei pessoas para te ajudar, e tu não ouvisses. Às vezes a gente não entende o recado de Deus, porque a ajuda, quando a gente pede algo para Deus, nem sempre vem daquele jeitinho que a gente acha que vai receber, nem na hora que a gente acha que tem que receber. Às vezes as coisas demoram um pouco porque aquela dificuldade é para o nosso aprendizado, né? Então é necessário que a gente entenda isso. Por que fala em transformar-se e servir? Porque enquanto eu estou ajudando o outro, eu estou me melhorando. Eu estou esquecendo daquelas coisas que me faltam, talvez, e que me tirem do rumo certo, porque às vezes a gente fica tão focado na nossa dor, na nossa dificuldade, naquilo que a gente precisa, que a gente não passa a não vivenciar mais tantas outras coisas que estão em torno da gente. Aí a gente sai para ajudar, a gente sai para orientar ajudar ali, ajudar aqui. Às vezes atividades simples, né, nos tiram daquele foco. E aí o que acontece? Dentro da misericórdia divina, a gente faz o bem, recebe, às vezes, mais cedo do que a gente imagina, aquilo que a gente precisava. Então é necessário o nosso movimento. Nada pode ficar parado, nada. Nada fica parado com Deus. Eu sempre falo isso e eu repito sempre. A lua tem fases, tem movimentação, as marés têm movimentação, tudo se movimenta na Terra.
Nós temos as estações do ano, que é uma movimentação também. As plantas, as folhas caem, elas agora estão em brotação, estão vindo com todo vigor. Isso é movimento da vida, é Deus mostrando para a gente que é necessário que nós também façamos isso. E cada vez que cada um melhora, é um pedacinho da terra que vai ficando iluminado. No Evangelho a gente encontra lá, buscai e achareis. Deus nos dá os meios, mas é necessário agir, buscar, bater a porta. É necessário que a gente faça esse movimento, não ficar esperando sentado. Bate. Não dá de ficar na frente de uma porta esperando que ela se abra sozinha, sem que a gente faça o movimento de pedir, de ir ao encontro daquilo que a gente quer. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos ensina que cabe a nós o exame da consciência diária. Deus oferece a luz da razão, mas a prática depende da nossa vontade. Ele dizia que devemos chegar ao final do dia e avaliar as nossas ações, ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisar refazer uma caminhada, refaça. Mas não ficar parado, lamentando, porque a lamentação não vai nos levar a lugar nenhum. É necessário que a gente se levante. Jesus dizia, te levanta e anda. Vai em encontro das coisas, porque não adianta ficar parado. Joana de Ângeles diz que Deus é fonte de amor incondicional. Deus é fonte de amor incondicional, mas nossa felicidade é conquista pessoal através do autodescobrimento e vivência do bem. Se a gente procura só confusão, como é que a gente vai querer ter paz? Se a gente procurar só azucrinar a vida dos outros, como dizia minha avó, isso é palavra dos manezinhos, né? Ficar azucrinando. Azucrinar é ficar incomodando. Então, se a gente ficar incomodando todo mundo, a gente não tiver paciência, a gente responder mal, for mal-humorado, o que eu posso colher disso tudo? Quando a gente entra por uma porta, todo mundo já pensa assim, lá vem a chata. Lá vem ela, meu Deus, o que ela vai dizer hoje? Vai incomodar. Gente, vamos ser veículo de amor, de sorrisos, de alegria, de bom humor, de abraço, de beijo. Coisa mais deliciosa, abraço, beijo. Meu pai beija todo mundo. Os homens, as mulheres, ele beija sempre na cabeça. Eu acho aquilo tão bonitinho. Porque isso é amor. Isso é a gente fazer essa troca. É alguém chegar na casa da gente e se sentir bem. Quando eu digo chegar na casa da gente, é chegar nessa casa aqui, ó. Porque somos uma pequena casinha. Cheia de luz, cheia de vida, se a gente quiser que ela seja luz e vida. E na parábola dos talentos, fala, né, que cada um tem a sua capacidade, os seus talentos, e o intuito é multiplicar eles, né, cada um deles. O servo que enterrou o talento mostra o risco da inércia. Então, se Deus dá pra gente tantos talentos, quer ver um talento que a gente acha que não é talento? Tem coisas que a gente tem no dia a dia da gente e que a gente nem se toca de que é um talento. Falar, por exemplo, é um talento. Porque eu posso dizer coisa boa ou dizer coisa ruim. Não é talento de vir aqui na frente e falar para todo mundo, não. Isso aí não é. Isso aqui é porque a gente tem muita dívida, a gente precisa trabalhar muito, aí a gente está aqui na frente falando. Mas a gente pode falar para um, para outro, para um filho, para a esposa, para o marido, dizer, bom dia, meu amor, tudo bem contigo? Como foi teu dia hoje? Olhar nos olhos, isso é talento. Aquele menino que veio me cumprimentar, ele tem um problema, né, de visão, ele nasceu assim. E ele sempre diz para mim, Valéria, ele me reconhece pela voz. E aí ele diz assim, que bom te ver. Aquilo, quando eu escutei a primeira vez, cheguei a ficar sem ar. Tão lindo isso. Isso é a forma que ele encontrou de encarar a vida. Ele faz tudo, ele faz faculdade, ele está aqui, ele canta, ele toca teclado. Essas são as escolhas
Deus nos dá os talentos. Ele tem um talento de tocar, de ouvir, de dizer coisas boas, tanto quanto qualquer um de nós. E às vezes a gente não se utiliza desse dom divino. Nossas tarefas sagradas. Tarefa interior: desenvolver fé ativa, confiante em Deus, acompanhada de ação constante e transformação pessoal. Isso a gente já entendeu. Eu preciso me transformar numa pessoa melhor a cada dia. Esse é o objetivo da vida aqui. Nos transformarmos em seres cada vez melhores. A tarefa prática é exercitar o trabalho no bem, no cotidiano, no lar, no trabalho, na casa espírita, porque aqui estamos na casa espírita. Cultivar a prece fortalecedora. A prece para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para tirar a gente daquele momento de tristeza. É abrir a janela e dizer assim: bom dia, Deus. A gente mora numa ilha, gente, numa ilha tão linda. A gente pode abrir a janela e olhar para o céu. Pode agradecer a Deus. Pode se fortalecer com um bom pensamento. Vai trocando sempre. Eu disse para um amigo uma vez: troca o pensamento ruim por um pensamento bom. E aí a vida vai melhorando. Troca. Teve um pensamento ruim? Troca por um bom. A gente tem mania de ficar lembrando das coisas ruins que as pessoas fazem para a gente. E fica lá, remoendo aquilo. E por que a gente não olha para aquilo que a pessoa fez de bom? Todo mundo tem algo de bom. Troca. Vai ver que, com o tempo, as coisas se amenizam. A tarefa coletiva, que é vivenciar o amor ao próximo, sendo instrumento de Deus na Terra através do serviço fraterno. Quem vem para o Centro Espírita vai escutar sempre falar de caridade. Sempre. Até porque é uma máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do Centro Espírita, não é fora de lugar nenhum. É fora da caridade. Porque a caridade é o instrumento que nos dá a oportunidade de refazermos os nossos erros, de trilharmos um caminho melhor, de ajudar simplesmente por ajudar, porque quem aqui não precisa de ajuda? Quem disser para si próprio que não precisa de ajuda, olha, vai ter dificuldade mais lá na frente, porque todos nós precisamos. Porque se eu vou no hospital, eu preciso do médico, eu preciso do enfermeiro, eu preciso da pessoa da faxina, porque se o hospital não estiver limpinho, eu também não vou sair boa. Eu vou precisar de um professor na escola, eu vou precisar, em algum momento, de orientação, de um atendimento, de um ouvido, de um abraço, de um carinho, de uma atenção, de um olhar. Sempre do outro. Porque nascemos para vivermos em coletividade. Nós não nascemos para viver ali enclausurados e sozinhos, solitários. É do nosso íntimo, da criação de Deus, dessa centelha divina que existe dentro de nós, que pulsa para que vivamos em comunidade, em harmonia. Sempre um ajudando o outro. E para a gente ir finalizando, a fé ativa, que fé, ela precisa estar também em movimento. Não confundir fé com acomodação. Confiar em Deus não significa esperar milagres sem esforço pessoal. Dá muito trabalho a gente estar aqui trabalhando no Centro Espírita. Dá trabalho, porque a gente precisa largar as nossas coisas para estar aqui, a gente precisa se deslocar, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender o próximo, às vezes tem dificuldade de relacionamento, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente precisa estar em paz. E aqui é onde a gente tem essa ferramenta, essa escola que nos ensina tudo isso, a ter paciência, a ter paz, a ter serenidade. Então, é a oportunidade, mas sem esforço não existe. Dificuldades como bênçãos. As provações da vida não são castigos divinos, mas convites preciosos ao crescimento espiritual. Toda dificuldade é um convite a fazer diferente.
Se a gente passa por dificuldade, seja de qual ordem for, e a gente tem a paciência, tem a prece, tem isso tudo que a gente falou hoje aqui, a gente vai entender que aquilo veio para que a gente aprendesse alguma coisa. Porque depois de toda tempestade, depois de toda dificuldade, nós sempre nos tornamos pessoas mais fortes. É isso que é a experiência da vida. A gente, quando vê um adolescente chorando porque perdeu um namorado, a gente sabe que aquilo vai passar. Que a gente sabe que é uma fase da adolescência. Que a gente vai encontrar outro namorado, né? Outro amor. Que aquilo tudo nem era daquele jeito que a gente imaginava. Mas quando a gente já passou, a gente já sabe, a gente já se tornou mais forte. Então, quando esses embates acontecem, nós vamos sempre nos tornando mais fortes. Então, as bênçãos, elas devem ser um momento de agradecermos. Emmanuel dizia para o Chico, agradece, Chico, agradece a pedra que tu tropeçasse. Porque a dor é sempre uma forma de ensinar. Deus é a fonte. Somos coautores do nosso destino. O que nós estamos nos preparando? O que a gente está preparando para esse futuro nosso, de cada um? Se eu sou coautora do meu destino, o que eu tenho feito para que ele seja bom e para que eu possa colher frutos lá na frente? Então, ali no livro, na última frase, é assim: sem dúvida, em algum lugar e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. E olha que ele tem paciência de esperar por nós. Nada. Feliz daquele que entende que nada pode ser feito sem que Deus esteja dentro de nós. Que a gente compreenda que essa força toda vem dele. Que as nossas dificuldades vão ser vencidas com ele. Que os nossos degraus, cada um deles, vai ser conduzido com ele. Com Deus no coração, somos sempre mais fortes. Se a dificuldade bate na nossa porta, abre a porta do teu coração e deixa Deus entrar. Porque, como disse o Lipe, né? Deus, nós, mas a gente vai sempre encontrar Deus no outro, através da caridade e da nossa ação no bem. Que esse domingo que está chegando seja repleto de alegrias. Que cada um de nós possa, nessa semana, pensar nisso. Pensar no que estamos planejando para o nosso futuro e o que a gente está plantando hoje para a gente colher, né, nesse nosso amanhã. Deus e nós. Sempre, juntinho. Uma boa noite. Obrigada pela atenção de todos.